Olá, bem-vindos a mais uma aula na nossa série Dinheiro Kasher. Ilhot Ribit, alachot relevantes a empréstimos com juros. Até hoje estudamos os diferentes tipos de empréstimos. A partir dessa aula, veremos um pouco as pessoas envolvidas no empréstimo, para quem é permitido e para quem é proibido emprestar ou pegar empréstimos com juros. De forma geral, a regra é que a proibição de dar empréstimo ou pegar empréstimo existe entre dois judeus. Um judeu não pode emprestar dinheiro com juros para outro judeu, e o judeu não pode pegar um empréstimo de um outro judeu com juros. Porém, entre um judeu e um não-judeu, um judeu e um goi, não há proibição de juros. Dessa forma, é permitido emprestar a um não-judeu e cobrar dele juros, assim também como é permitido tomar dinheiro emprestado de um goi, de uma pessoa, de um não-judeu, mesmo se você tiver que pagar para ele juros. Inclusive, a Torá diz que tem uma mitzvah de emprestar ao não-judeu com juros. Da mesma forma que existe uma mitzvah de não emprestar ou de emprestar a um judeu sem juros. Na verdade, quando a gente põe essas duas situações na balança, o que é melhor? Eu tenho um valor de dinheiro e eu tenho duas opções. Ou eu coloco ele num banco de um não-judeu, na qual eu estou emprestando esse dinheiro, na verdade, ao banco sem juros, ou eu coloco o dinheiro num Gmach. Para quem não sabe, Gmach é uma instituição onde é como se fosse um banco social. É uma instituição onde eles emprestam dinheiro sem juros, simplesmente pela mitzvah de emprestar o dinheiro. Então, a halakha é a seguinte: o que é melhor, botar o dinheiro no banco ou botar o dinheiro no Gmach e emprestar esse dinheiro para um Yehudi? Depende. Se o lucro de qual a gente está falando é um lucro muito baixo, não é um valor muito grande, você vai ganhar uns juros lá, sei lá, um valor muito, muito pequeno. Nesse caso, com certeza é melhor coloque o seu dinheiro no Gmach, ganhe a mitzvah de emprestar dinheiro para um Yehudi, e não coloque seu dinheiro no banco, seja um banco de um Yehudi que tem Eteriská, que tem a permissão de emprestar ou de tomar empréstimos com juros, como a gente vai explicar Bezrat Hashem mais para frente, ou mesmo num banco de um não-judeu, na qual existe uma mitzvah de emprestar a eles dinheiros com juros. Mesmo assim, é melhor emprestar o dinheiro para um Yehudi sem juros. Porém, se se trata de um valor muito grande, alguém quer fazer um investimento. Nesse caso, com certeza é permitido ele investir e até emprestar esse dinheiro da forma permitida, com juros, ganhando juros, ou até o oposto, pegar um empréstimo com juros, do que usar esse dinheiro para emprestar para um Yehudi sem juros. Agora, o que a gente faz quando temos uma sociedade entre um judeu e um não-judeu? Digamos que nós temos um banco, ou um fundo monetário, ou um negócio que ele é parte, uma empresa, por exemplo, que ela tem parte dos donos são judeus e parte dos donos não são judeus. Então, vamos pegar o exemplo do banco, porque ele é mais fácil. Quando eu tenho um banco, ou um fundo de empréstimos, que ele tem uma sociedade entre judeus e não judeus, se o judeu ele tem a maioria da porcentagem do negócio, ou até metade, não precisa nem ser a maioria, pode ser 50%, da porcentagem do negócio, é proibido que esse fundo empreste a um judeu dinheiro com juros, da mesma forma que é proibido a essa empresa ou esse fundo pegar um empréstimo de um judeu com juros. Então, é como se fosse o dinheiro de um Yehudi normal, comum, e automaticamente recai sobre ele todas as proibições relevantes a Isur Ribit. O que sim dá para fazer é fazer uma condição. Já desde o começo, falar: o dinheiro que for emprestado para judeus vai sair da parte dos não-judeus. Vai ser o dinheiro dos goim, dos sócios que não são judeus, e automaticamente não existe a proibição de ribit. E o dinheiro que for emprestado a não-judeus vai sair da parte do Yehudi. Dessa forma, os lucros vão se dividindo mais ou menos igual, e ninguém aqui está transgredindo a proibição de ribit, a proibição de emprestar com juros. Se a maioria da empresa, ou do banco, ou do fundo monetário, pertence a um goi, não a um judeu, a um não-judeu, então depende. Se essa empresa é uma incorporação, é uma pessoa jurídica, como se diz, nesse caso não há problema nenhum, já que a maioria da empresa pertence a um goi, por ela ser uma pessoa jurídica, uma incorporação, LTDA, como é chamado nos diferentes, ou em Israel é chamado de Ba'am. Nesse caso é permitido essa empresa emprestar ou pegar empréstimos com juros mesmo de um Yehudi. Se essa empresa não for uma incorporação, não for uma pessoa jurídica, e sim for um Osek Murshé, como chamado em Israel, uma pessoa que tem permissão de trabalhar, mas é uma pessoa particular, ou até não tem uma definição legal, uma definição de empresa,
Então, nesse caso, é mais problemático, mesmo que a maioria da empresa, ela sim pertence a um não-judeu, ainda assim é um pouco mais problemático dessa empresa emprestar ou pegar empréstimos com juros de um judeu, e para ser permitido vai ter que fazer ou um heteriská, como a gente sabe, ou essa condição inicial de que todo dinheiro que for emprestado a um judeu vai sair da parte do não-judeu, e o resto pode ser dividido por igual. Então, o primeiro ponto sobre quem recai a proibição de juros se refere principalmente entre judeus e não-judeus. A proibição é entre dois judeus. Isso também é muito prático quando você tem um banco. Um banco, às vezes, ele tem sociedades, tem bancos que são judeus, e você pertence a judeus, a maioria deles pertencem a judeus. Então, automaticamente, eu só vou poder botar o meu dinheiro nesse banco uma vez que toda vez que eu tenho dinheiro na conta, ou que eu devo dinheiro, eu estou em menos, eu estou devendo dinheiro na conta, sempre aqui tem juros envolvidos, ou que o banco me paga juros, ou eu estou pagando juros para o banco. Então, nesse caso, é obrigatório, se o banco pertence aos judeus, ou a sua maioria pertence aos judeus, ou até metade, seria obrigatório ter um heter iská, ter uma permissão que permite o empréstimo com juros. Mas se o banco é um banco que ele pertence a não-judeus, ou que a maioria dele pertence a não-judeus e o banco é considerado uma pessoa jurídica, então, nesse caso, não teria o problema mesmo de um judeu pegar um empréstimo ou até dar um empréstimo a esse banco, já que ele não está incluído na proibição de ribit. Aliás, a gente fala de banco, mas a mesma coisa é numa loja, como a gente já explicou nos shurim anteriores. Pagar por prestações pagando juros também é um problema, dependendo do quem é o dono da loja, qual a porcentagem do judeu nessa loja, isso pode ser problemático. Ou, por exemplo, se você tem um kaplan, você tem um construtor. Aqui em Israel é comum que muitos kaplanim, muitos construtores não são judeus, são árabes. Ele vai construir para você e você fica devendo dinheiro para ele. Será que eu posso pagar para ele juros? Ou será que eu posso emprestar para o construtor em juros? Então, nesse caso, se o construtor for não judeu, é permitido. Se o construtor for judeu, fica proibido. Um outro ponto muito interessante, que a gente às vezes não nota, é que a proibição de juros é também dentro da família. Ou seja, mesmo entre pais e filhos, entre irmãos, também existe a proibição de juros. Um exemplo muito clássico. Os pais querem comprar um apartamento para o filho. Eles compram um apartamento, o apartamento ele é registrado em nome dos filhos, e automaticamente a mashkanta, o empréstimo do banco, o financiamento do banco, é em nome dos filhos. Só que quem está pagando esse financiamento é o pai. Ou seja, existe aqui uma itchaivut, um comprometimento do pai de pagar os juros para os filhos. Fora o heteriská que tem que ter entre o filho e o banco, vai ter que ter aqui um heteriská entre o pai e o filho, já que o pai pegou um empréstimo para pagar esse apartamento de X, e agora ele está pagando esse empréstimo com juros. Na verdade, ele está pagando esse empréstimo para o filho, que é o dono da dívida. Então, ele vai precisar fazer um novo heteriská, uma nova permissão para poder pagar o empréstimo do filho. Mesma coisa, mesmo num caso onde o pai quer emprestar dinheiro para o filho, ou pegar um empréstimo do filho, por exemplo, é mais comum. O pai quer pegar um empréstimo do filho e pagar ele com juros, mas como presente. Pela halakha cega, talvez seria permitido, já que ele está aqui com a intenção de dar um presente. Porém, a gente proíbe fazer isso, para a pessoa não se acostumar a pegar empréstimos ou dar empréstimos com juros e acabar transgredindo a proibição de ribit. Mais um ponto, e com isso a gente termina, é proibido pegar ou dar ribit, pegar ou dar juros, menos para uma pessoa menor de bar mitzvah, mesmo para um katan. A gente deu alguns exemplos muito práticos. Falar para uma criança, olha, me dá a bala que eu te dei para eu dar para o seu irmão, e amanhã eu vou te dar 2 balas, isso é ribit, isso é juros, não pode fazer isso. Ou falar para ele, você tem aí na carteira o teu dinheiro, na tua mesada, me empresta 20 shekel, amanhã eu te dou 22 shekel. Também é proibido. E assim por diante. Então, com isso a gente começou as halachot referentes a sobre quem recai a proibição de ribit. Espero vocês nas próximas aulas também. Até mais.